viu? A música chama Avivamento, Dança do Avivamento. E aí, aprende a fazer a dancinha que a titia Lores aqui hoje, ó, passou passo a passo a dancinha. Ai, gente, bora lá, não, agora é coisa séria. Vamos ver a palavra. Ontem, então, a palavra falava muito sobre a tempestade. E a gente já tem essa visão, depois do choro vem a alegria, depois da tempestade, né, vem a alegria, vem o arco-íris, e aí tem tantas expressões assim. Isso veio de onde, gente? Isso veio da Bíblia mesmo, tá? Essa ideia, né, desse tipo de linguagem. E aí, o que acontece? Hoje nós estamos estudando os Salmos 30 e os Salmos 31, quando o choro vira alegria. Por isso também que eu comecei com essa música, que é a dança do avivamento. Aleluia, transformou o meu lamento em dança de avivamento, em dança de alegria. Por isso que eu comecei com essa música também. Vocês vão ver que tem tudo a ver. E que eu não vou parar de dançar, e eu não vou parar de me alegrar, independente das circunstâncias. É essa a ideia. E os Salmos 30 e os Salmos 31, eles trazem então essa temática de quando o choro vira alegria. No Salmos 30, começa falando sobre a ação de graças pela libertação da morte. Quem que está fazendo uma ação de graças pela libertação da morte? Nós estamos falando de Davi. Nós ainda estamos no primeiro livro de Salmos, porque dentro de Salmos existe uma divisão de 5 livros, e nós estamos na primeira divisão, né? no primeiro livro do livro de Salmos, que é um livro poético. Davi aqui, então, vamos lá ler. Se você tiver com a Bíblia aí, você nos acompanha, tá bom? Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. E não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Gente, Davi era o campeão aqui. Eu acredito que na Bíblia não tem ninguém que tenha mais inimigo que Davi. Assim, pelo menos eu ainda não estudei. Ele era campeão de inimigo. Porque ele era ruim? Não. Porque ele apareceu num contexto de muitas guerras mesmo. Então ele travou muitas guerras. E ele travou tantas guerras que por fim ele tinha guerra até com o próprio filho. Até o próprio filho, Absalão, acabou se revoltando contra o cidadão. Pensa que situação, tudo rimando. E aí, bora continuar. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Tinha muitos inimigos e ele corria para quem? Para a guarda dele, para o rei, para o pessoal lá do reinado? Não, ele sempre se voltava para Deus. Ele clamava por socorro para Deus. E quem sarava ele, quem curava ele, era Deus. Nesse caso aqui, ele vem falando dessa questão do me sarastes, me curastes. Se você está acompanhando o nosso estudo desde o início, tem um momento em que fica bem claro que Davi estava passando por algum problema de saúde. Ele fala que está sentindo os ossos, que está se sentindo mal. É nítido, como se ele estivesse com febre, como se ele estivesse de fato doente fisicamente. Além de, pelo fato de estar doente fisicamente, você acaba ficando abalado emocionalmente também. Então, ele clama a Deus por socorro. Aqui nesse salmo não deixa de ter esse lapso aqui da explicação do que Davi passava. Davi aqui, num primeiro momento, ele passa por lutas. Num primeiro momento, não. Em boa parte dos momentos, ele passa por lutas com inimigos. E neste momento aqui, ele passa por uma luta no seu próprio físico, por uma doença, provavelmente. E ele clama ao Senhor por socorro. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Então, ele estava doente fisicamente, isso o abalou também emocionalmente, e ele fala que ele praticamente estava à beira da morte, e que Deus preservou a sua vida, e não deixou que ele descesse à sepultura. Então, aqui ele está fazendo um agradecimento pela situação de Deus ter libertado ele da morte. E aí ele fala: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos. Não necessariamente seus santos. Aqui a explicação dessa palavra seria também seus filhos. Salmodiai, né, alegrai, levantai ação de graças, vós que sois filhos.
Dai graças ao seu santo nome, dai graças ao Senhor pela poesia, pela música, pela dança, pelo seu comportamento, pela vida, pela forma com que você vive, por todas as suas ações, não é só louvando. A sua vida tem que ser um constante louvar, né? Um constante agradecer. E aí ele continua, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Olha só a concepção equivocada aqui. Davi passa por alguns sofrimentos, Davi passa por algumas lutas, né? Tanto com seus inimigos, algumas lutas internas por consequência do seu próprio pecado, por consequência das suas atitudes impensadas, né? Só que ele entende que aquilo que ele está vivendo, a consequência do pecado dele, ele entende aquilo como ira do Senhor na vida dele. Essa é uma linguagem, gente, do Antigo Testamento, tá bom? Que a pessoa não reconhecia os seus próprios erros e via as coisas ruins que aconteciam na sua vida como ira de Deus, como consequência pelos seus pecados, como a mão pesada de Deus sobre a sua vida. Hoje nós temos consciência de que, na verdade, as consequências dos nossos pecados são consequências das nossas decisões e Deus não tem nada a ver com isso. É só consequência das suas atitudes mal tomadas. Deus não deseja o mal para ninguém. Então isso aqui é uma linguagem do Antigo Testamento, só para vocês ficarem atentos, que Davi entende que o momento de ira do Senhor foi pequeno frente ao favor que Deus fazia para ele a vida inteira. E se a gente for analisar no contexto da nossa vida, os momentos que nós passamos por dificuldade, por conta de nossas atitudes impensadas mesmo, frente ao tanto que Deus nos dá, a gente não tem como nem sequer agradecer. O problema é que quando a gente trava uma dificuldade, aquilo é o fim do mundo e a gente não abre o nosso olhar para a quantidade de coisas boas que a gente vivenciou no decorrer da vida. Então Deus, ele age ao nosso favor o tempo inteiro, ele faz muito por nós. Só que a gente não sabe agradecer o fato de ter levantado de uma cama, o fato de ter escovado o dente, né, ter tido ali uma pasta para isso, de ter água para isso, o fato de ter tomado um café, o fato de ter conseguido fazer o seu próprio café, o fato de respirar, o fato de poder falar, o fato de você poder me enxergar, você poder me ouvir, poder me ver, ter uma internet, estar tendo esse privilégio agora de fazer um estudo. Então, tudo isso a gente não se dá conta de que deveria estar agradecendo por tudo que vem acontecendo em nossa vida, assim, ó, um ato após o outro. Mas quando uma coisa ruim acontece, ai meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Deus não deixou isso acontecer com você. Isso é consequência das suas decisões. Só que aí, quando as coisas boas estão acontecendo, você não agradece a Deus o tempo inteiro, não. Mas quando a coisa ruim acontece, você vira para Deus e fala, por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Ou a gente é meio incoerente, né? E aqui do mesmo jeito, Davi, né, pega e fala, ai Senhor, a sua ira passa por um momento e o seu favor dura a vida inteira. Pelo menos ele estava consciente de que o favor de Deus dura a vida inteira. Você muitas das vezes não está nem consciente disso, né? Então, Davi nesse momento agradece pelo favor imerecido que nós temos de Deus, né? Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso aqui, gente, é interessante, porque olha só, até mesmo quando você vai dormir, né? Tem alguns salmos aqui que nós já estudamos, que Deus, ele te consola durante o sono. Até mesmo quando você for dormir, o que você tiver de repente triste, de repente se sentindo mal, precisando de um consolo, Deus te consola lá nesse travesseiro, sabia? Tipo, vai dormir em paz, entregue seus problemas, entregue suas dificuldades aí, suas angústias para Deus, que enquanto você dorme, Ele também te consola. Ao anoitecer, antes de dormir, você pode chorar, mas Ele vai te alegrar logo ao começar o dia. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã.
Essa frase, ela não pode ser assim, decorei, é uma frase legal que eu sei falar. Não, você tem que entender o verdadeiro sentido dela. De fato, Deus faz novo todos os dias de novo. E você tem esse privilégio de acordar e fazer novo de novo todos os dias. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade. Olha Davi muito próspero, né? Saiu lá do pastorzinho de ovelha, hoje rei, poderoso. Dizia eu na minha prosperidade, dizia eu me achando bastante, dizia eu me achando poderoso, próspero. Dizia eu na minha tolice que eu jamais seria abalado. Então Davi, ele de fato foi levantado por Deus, ele chegou a lugares muito altos, só que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Quando você chega a lugares altos, você corre o risco de acreditar que você chegou lá pelo poder das suas mãos. E Davi, em determinado momento, ele falhou por pensar que sim, que foi pelo poder das mãos dele. Tolo, ele se reconhece aqui tolo, por pensar que foi pelo poder dele e que ele jamais seria abalado. Em determinada circunstância, ele teve esse vacilo de pensar que foi pelo poder dele. Só que ainda bem que logo ele percebeu que foi uma tolice dele pensar que foi pelo poder dele. E ele voltou lá atrás. E o Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Então, se começou a ruir as minhas estruturas, porque eu achei que eu era bastante, que eu era suficiente, que eu consegui todas as coisas pelo poder das minhas mãos, se eu comecei a ruir as minhas estruturas, mas de repente, tolo que sou, reconheci que eu não sou forte o suficiente sem o poder das mãos de Deus, Deus não deixará abalar mais a sua estrutura. Você permanecerá forte, forte na rocha firme que é o Senhor. Por que Deus faz isso? Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, ele apenas sentiu esse relapso, ele teve esse lapso de achar que ele era o Todo-Poderoso e Deus só deu uma olhadinha assim para ele, assim, quem é o poderoso aqui, querido? E aí ele ficou logo conturbado. Quando ele percebeu que ele estava se achando, e Deus deu uma olhadinha assim para ele, quem é mesmo você, pequeno gafanhoto Davi? Aí Davi logo ficou conturbado, percebeu que a sua força não era nada e reconheceu que a sua força vinha realmente de Deus, que nunca foi por ele, que nunca foi por Davi que todas essas coisas aconteceram. Essas grandes coisas que aconteceram na vida de Davi aconteceram porque Deus estava no controle de toda a situação, né? E até porque Davi, ele era quem estava na linhagem ali de Cristo, né? Deus tinha um propósito maior para a vida de Davi, para a história de Davi, para a linhagem de Davi. Não era pela força de Davi. Tá, mas ainda bem que ele reconheceu que ele não pode ser o Todo-Poderoso em si mesmo, que é Deus que está com ele, e voltou atrás. E aí, como ele voltou atrás? Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Tende piedade de mim. Como eu fui estúpido de pensar que a força que existia em mim era só minha. Não, eu sou frágil. Eu preciso sempre de ti. Que proveito obterá, Senhor, no meu sangue? Porque Davi estava passando por uma situação difícil, sempre em guerra, às vezes doente. Que proveito, Senhor, o Senhor terá com o meu sangue quando eu estiver debaixo de uma cova? Ou Davi era dramático, gente. Louvar-te-á porventura o pó do meu cadáver na sepultura. Ai, gente, eu não aguento, é porque eu fico imaginando que homem é esse que travava batalhas, que tinha essa força tamanha, né? Guerreiro, e nesse drama aqui fica parecendo mulher falando. Mas assim, é só que eu consigo. Eu fico achando engraçado também algumas coisas. E aí Davi continua. Declarará ele a tua verdade. Por acaso, Senhor, se eu for para uma cova, se eu for morrer de fato, eu poderei
clamar o seu nome, eu poderei te louvar, Senhor. E é tão melhor, Senhor, o Senhor me conservar em vida para que eu possa te louvar. Olha a pretensão de Davi, achando, não, Deus, conserva aí minha vida, porque eu te louvando aqui, eu fazendo esses poemas, eu fazendo essas músicas, vai ser muito mais útil para o Senhor do que eu morrer. Audacioso esse Davi, né? Então ele chamou ao Senhor: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio, Senhor. Me ouve, seja meu auxílio. Converta o meu pranto em alegria, em folguedos. Tirastes o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito se ponha pronto todo dia e te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Bom, Davi aqui perseguido, doente, sentindo dores físicas, sentindo dores emocionais, mas em um determinado momento se achou o bastante, se achou o suficiente, vacilou por se achar o cara, aí se voltou, né, teve a consciência de voltar atrás. Não, eu não sou o cara, eu só sou alguma coisa em Deus. Deus falou assim, ok, agora que você reconheceu, vamos continuar a sua história. E aí ele se viu forte novamente em Deus. Deus tirou ele da cova, Deus tirou ele da morte, e agora ele está agradecido porque ele vai adorar a Deus para sempre. Deus transformou o seu choro em alegria. Por isso, gente, se vocês perderam a minha dancinha no começo da live, depois essa live vai ficar salva, vocês vão lá ver minha dancinha do avivamento, que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. É para fazer a dancinha, me marcar, viu? Eu quero ver vocês fazendo essa dancinha, senão eu não vou conseguir, não vou continuar esse estudo bíblico aqui não. Vocês não estão tendo compromisso comigo? Vocês não fazem nadinha que eu peço? Ah, não, fala sério. Gente, olha só. Então esse foi o Salmos 30. O que a gente percebe desse Salmos 30? Na minha Bíblia tem razões para agradecer. Esse Salmos 30 fala de ações de graças pela libertação da morte. E aí, nós temos aqui 7 razões para agradecer, listadas nesse livro Power aqui, né? Que é a nossa Bíblia. Primeiro, eu fui lavado por ti. Eu, você, nós fomos lavados, purificados por Cristo. Eu fui sarado. Aqui Davi foi sarado. Ele estava doente, ele estava entrando numa cova, ele estava se sentindo mal pra caramba. E ele foi sarado. E você também, em Deus, em Cristo, você é sarado. Você já foi curado. Você ainda só continua doente porque não tomou posse dessa realidade para a sua vida. E também você tem razões para agradecer. Já comece a agradecer antes mesmo de receber. Porque nós fomos salvos. Porque Jesus salvou a nossa alma. Nós então já temos motivos para agradecer. Porque isso aqui nós já recebemos. É só porque a gente ainda não tomou posse. Razões para agradecer porque Jesus preservaste a nossa vida. Preservou a minha e a sua vida. Morreu por amor a nós. Razões para agradecer porque tua graça dura a nossa vida inteira. A graça de Deus acontece dia após dia em nossas vidas, mas a gente não agradece, porque é de graça, né? A gente não entende que o preço já foi pago lá na cruz. E a gente não costuma dar muito valor a coisa gratuita, né? Mas pelo amor de Deus, gente, nós temos que agradecer. E mais uma razão para agradecer, que o Senhor nos fortalece. É nele que nós nos refugiamos, é nele que existe o refúgio, o abrigo, a proteção, e é nele que existe a nossa força, porque nós sozinhos só somos miseráveis, frágeis. É em Deus que nos fortalecemos.
E sétima razão para agradecer: o Senhor cingiste-me de alegria. O Senhor colocou alegria em nossas vidas. Pessoal, aqui fala que ele nos ensinou a transformar choro em alegria. Deus já transformou o choro em alegria. Então qual é a parada aqui? Se alegra, gente, se joga. Vai lá fazer a dancinha que eu deixei no começo da live, que vai ficar salvo pra vocês fazerem depois, tá? Vou falar, porque toda hora entra uma pessoa nova aí. Vocês têm que ir lá depois ver a dancinha, que é pra fazer a dancinha. Por que é pra fazer a dancinha? Porque o Senhor nos cingiste de alegria. E nós temos que dar ações de graça pela alegria que Deus já colocou em você, em mim. Paulo fala lá pra frente na Bíblia, no Novo Testamento, que ele aprendeu em Deus a viver sempre contente. Eu vejo um Deus que é pura alegria e que nos quer contente em toda e qualquer circunstância. O choro vai existir, mas que dure uma noite. Pela manhã vem de novo a alegria. Então, a tristeza, o choro, eles são temporários. Os seus dias são cingidos por Deus, é de alegria. Falou? Agora vamos para o Salmos 31, porque o Salmos 31 é um pouco grande e a pessoa já está conversando demais, e aí eu acho que a live já vai dar mais de uma live. Lamentos e louvor, Salmos 31. Vamos correr. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidade fortíssima, que me salve. Porque tu, Senhor, a minha rocha, a minha fortaleza, e por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás por todo o caminho. Tirar-me-ás do laço que ocultam contra mim, que armam contra mim, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade. Benignidade. Que palavra difícil. Pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadeceste de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo também. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, por causa da minha incoerência, por causa dos meus pecados, os meus ossos se consomem. Eu tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Eu me tornei espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Eu, Senhor, estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam, Senhor, tirar a minha vida. Gente, aqui é Davi falando.
Pode parecer com a sua vida, mas graças a Deus não parece com a minha. Quanto a mim, Senhor, confio em ti. Eu disse, agora parece comigo, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me, Senhor, das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze, Senhor, resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, sobre mim, sobre você, sobre nós. Salva-nos, Senhor, por tua misericórdia, por tua bondade. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, que eles sejam emudecidos na morte, por serem mentirosos, por serem corruptos. Emudece, Senhor, os lábios desses mentirosos que falam insolentemente contra os justos e com arrogância desdenham os justos. Como é grande, Senhor, a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu esconderás das tramas dos homens, num esconderijo nos ocultará da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, para contigo, numa cidade sitiada, numa cidade protegida. Eu disse na minha pressa, Você também quantas vezes já não disse na sua pressa, sem analisar de fato a vida de Deus presente na sua vida? Quantas vezes você já disse, eu estou excluído da sua presença, Senhor. O Senhor não me ouve, o Senhor não me vê. Pai, por que o Senhor me abandonou? Mas você fala isso apressadamente, você fala isso por não reconhecer a existência de Deus em sua vida. A existência de Deus na sua vida não é um sentir, é um existir. O fato de você não sentir não significa que Deus não esteja com você. Ele está o tempo inteiro com você, é você que não está o tempo inteiro com ele. E aí Davi fala, eu disse na minha pressa, estou excluído da sua presença. Não obstante a minha tolice de falar algo do tipo, o Senhor ouviu a minha súplica. Mas é claro, Ele ouve o tempo inteiro. Ele ouviu quando eu clamei por teu socorro. Amai então o Senhor, vós todos os seus santos, vós todos os seus filhos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor, revigore o seu coração, sede fortes. Olha aqui que interessante. Como eu disse para vocês, isso aqui é uma linguagem do Antigo Testamento. Então Davi está o tempo inteiro falando, eu que sou justo, estou com Cristo. O ímpio não está com... Aliás, voltando. Cristo existe no Novo Testamento, gente. Então aqui, Davi ainda não sabia da existência de Cristo. E ele fala assim, Deus, eu que sou justo, estou em ti, me alegro em ti. O meu inimigo vai ferrar nas suas mãos, porque o meu inimigo tem que ser derrotado, esmagado, trucidado. Essa é a visão de Davi. Tá, gente? Não é lei, não é
regra. Deus não age dessa forma. Deus, ele é misericordioso e ele não olha para os seus pecados, ele olha para você, tá? Ele olha para o seu coração. E todos nós erramos, porque nós somos suscetíveis de erro, pecadores que somos, tá bom? A gente é suscetível de erro. Por isso que Jesus veio e nos salvou do pecado, porque senão ia todo mundo parar lá no inferno. Porque a gente não tem jeito, sabe? Tá na nossa carne. Daí aqui o que acontece? Davi tá pedindo o tempo inteiro para Deus, e ele tem consciência disso, de que Deus está com ele, que a força dele está em Deus, que ele será sempre levantado por Deus e que os seus inimigos não. Só que essa linguagem é do Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós vamos perceber o quê? Que essas pessoas, que Jesus não veio pelos salvos, mas sim pelos necessitados, pelos oprimidos, pelos marginalizados, pelos que de fato estão caídos e querendo se levantar e necessitando dele. Então, assim, a linguagem é um pouco diferente. A gente tem que sempre nos ater ao contexto em que a passagem foi escrita, tá? Porque essa linguagem, ela não é uma linguagem adequada para a postura do Novo Testamento e para a forma com que Jesus nos acolhe. Jesus acolhe a todos aqueles que tiverem um coração, nossa, me fugiu a palavra, arrependido. Ele não suporta um coração arrependido. E a regra é amar, não é desejar um mal aos nossos inimigos. Mas Davi aqui estava num contexto cultural da justiça retributiva. Olho por olho, dente por dente. Então, nessa cultura aqui, isso era normal. Mas na nossa cultura, nada de desejar mal ao inimigo. Quanto ao inimigo, o que a gente faz? Ele é inimigo. No Novo Testamento, Jesus falou pra gente amar. Amar até mesmo os nossos inimigos. E amar, gente, não significa bajular, não. Amar não significa gostar. Amar é uma decisão. Você tem uma decisão de respeitar, de tratar bem o outro, mas isso não quer dizer que você tem que chamar seu inimigo para dentro de casa, não, porque isso já é gostar. É diferente, tá bom? Se você tiver mais dúvidas quanto a isso, lá no meu YouTube existe uma série chamada Servente. E lá tem eu acho que, não sei se foi a última ou a penúltima, não lembro agora, gente, na sequência, que fala justamente sobre a diferença do amar. Não, minto. É uma coisa que eu fiquei de estudar com vocês e ainda não estudei. Eu já fiz aqui, depois eu vou postar lá. Ai, gente, eu vou postar. É porque eu fiz o estudo e ainda não postei, sobre a diferença entre amar e gostar. Mas eu já passei algo assim, meio que por cima. Agora, dando continuidade, porque a pessoa já tá fugindo do tema. Aqui, gente, algumas coisas, alguns apontamentos do pastor Luiz Saião. Para quem entrou aí depois, hoje no início da live teve dancinha. Eu ensinei a fazer uma dancinha para vocês aprenderem a louvar a Deus, dançando com a titia Lores. Eu quero todo mundo fazendo essa dancinha, me postando aí, ó. Porque não é possível, gente, que o Pablo tem tanto moral com vocês que vocês pagam mica doidado e eu não posso pedir uma coisinha que vocês não fazem. Por favor. Vai fazer a dancinha do avivamento ou eu vou parar de fazer o estudo bíblico. É isso. Tô falando sério. Então vamos lá. Faz a dancinha e marca a titia. O pastor Luiz Saião, ele explica toda essa questão aqui do Salmos 30, do Salmos 31. Você pega o Salmos 30 e 31 e faz assim, ó. Água adoidado, choro adoidado, lamenta ao doidado. Só que o salmista, ele entende que o lugar do choro, gente, entra pra dentro do seu quarto e fala com Deus. É lá no travesseiro, sabe? Então, quando a gente está sofrendo, quando a gente está chorando, quando a gente precisa desabafar, desabafa com Deus. E é bom que você desabafe. Por quê? Deus, como Senhor, Ele domina a nossa vida. E muitas vezes, esse sofrimento que você pensa assim, Deus não está vendo, Ele está vendo e Ele está até sofrendo com você. E Ele quer sim te acolher, mas você não dá essa liberdade. E
Davi aqui, ele agradece a Deus, porque Deus tirou ele da sepultura, porque Deus transformou o choro dele em alegria. Mas por que Deus agiu dessa forma na vida de Davi? Porque Davi pediu. Porque Davi pediu: Senhor, fica aqui comigo, eu estou sofrendo. Deus, ele respeita a sua vida. Ele te deu livre-arbítrio, ele não vai fuçar aí em você se você não der essa liberdade. Ele está o tempo inteiro te vendo, ele está o tempo inteiro te sondando, ele está o tempo inteiro assim: ai meu Deus, a Lorena está fazendo isso errado de novo, mas se ela não me chamar eu não posso fazer nada. Então, ele vê tudo acontecer, ele está o tempo inteiro com você, mas ele só vai agir na sua vida se você der esse espaço. Ele não é intrometido. Ele não é intrometido. Então, seja amigo de Deus, fale com Deus. No momento do sofrimento, no momento da tristeza, chora. Chora mesmo, chora as carambola, chora o leite derramado, chora o que tiver de chorar, mas chora. Porque isso aqui na Bíblia é terapêutico. É terapêutico, não é negativismo. Você chora o dia inteiro, mas a alegria vem pela manhã. O choro tem tempo para acabar. Até mesmo o luto, ele tem tempo para acabar. O choro dura um tempo, mas volta. A vida é para ser alegre, porque Deus cingiu a sua vida, foi de alegria. E ele vai mudar o seu pranto em dança. Por isso que nós começamos com essa dancinha do avivamento. Deus muda o seu choro em alegria, em dança. A vida é assim, é alegre, é pra cima. Joga essa frequência lá em cima, gente. Por favor. Por que vocês estão aí nessa tristezinha? Qual é? Deus é humorista. Humorista, tenho quase certeza que Deus é humorista, que deve fazer o povo lá no céu rir a doidar. Então, comunica com Deus, gente, comunica com Deus, o segredo tá aí. O choro, ele vira alegria se você se comunica com Deus. Pegou o código? O choro, ele vira alegria se você se comunica com Deus. Pegou o código? Dor e sofrimento você cura em Deus. Em Deus está a terapêutica. E você tá gastando tanto dinheiro com terapeuta, com coach, com psicólogo, com não sei o que, com remédio. Em Deus existe a cura, a experiência de transformação da dor e sofrimento em alegria. E Deus, ele ama o seu amadurecimento, porque é o seu amadurecimento que vai te tornar uma pessoa melhor. Se você pecou, se você errou, faça tal como Davi. Reconheça que você errou, que você pecou, porque você se distanciou da presença de Deus, porque você se distanciou dos princípios de Deus. E quando você se distancia de Deus, a sua tendência é sim pecar, porque você fica em si mesmado, você acha que você é o suficiente, você acha que você é o bam, o cara, a dona da cocada preta, e aí você cai, e aí você falha. E o fato de você cair, você se afasta cada vez mais da presença de Deus. O bom é que você acorde rápido de que você caiu e você tem que voltar. Opa, eu tenho que voltar para a presença de Deus. E aí, na presença de Deus, nesse seu cair a ficha de que longe de Deus você está tendo sofrimento, dor, dificuldade, aí você volta atrás, mas isso te gera amadurecimento. Então você precisa de passar por essa experiência de errar mesmo, de cair, mas de se levantar. Deus quer isso de você. Ele não quer seu sofrimento, ele quer o seu amadurecimento. Por isso é que ele te deu livre-arbítrio e deixa você agir e errar, doidar, porque você tem que aprender, né? Como é que você aprende a andar sem cair? Em Deus está a cura, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso aí, Dani. Gente, agora vamos para as perguntas, porque nós temos 10 minutos. Nossa, a pessoa converte mais, né? Gente, hoje teve dancinha. Só para falar isso para vocês de novo, pela 10ª vez. Teve dancinha. Vai lá ver minha dancinha. Senão eu vou ter que printar, vou ter que recortar só a dancinha, pôr ela aí no...
Põe ela aí no store. É, porque vou pagar mico só papo, não. Vou pagar mico pra mim também. Por mim mesmo. Ai, ai. Cala a boca, Lorena. Vamos lá. Pergunta 1 com o pastor Luiz Saião. Número 1. Deus não nos livra das dores e dos problemas? É só sofrimento? Temos de suportar isso o tempo todo? Igual Davi aqui, nesse drama cabuloso? Ó, rimou. Gente, não é tão radical assim. Deus, ele nos livra. Deus, ele nos livra. Ele tá ali o tempo inteiro controlando as coisas assim ao nosso entorno, mas a questão é que quem toma a decisão da sua vida é você mesmo. Então o sofrimento quem busca é você mesmo. Não tem como Deus ir lá e falar assim, não vou deixar meu filho sofrer, é consequência da sua decisão, faz parte do livre-arbítrio que ele te deu. Deus não vai tomar a decisão por você. Então, não é tão radical assim que Deus não nos livra dos problemas e das dores, porque na verdade, aquela parte que eu li lá, que Deus ele faz por nós o tempo inteiro, ele nos dá coisas boas o tempo inteiro. O problema é que quando uma coisa ruim acontece, a gente entra no desespero e fala, Deus, o Senhor não olha pra mim. Ele olha por você 24 horas do dia e 10 minutos do seu dia acontece um trem ruim e você fala, Deus, o Senhor não olha pra mim, o Senhor não cuida de mim. Então, assim, o problema é que a gente não entende, né? Que Deus nos livra, na verdade, do tempo inteiro. Ele está conosco o tempo inteiro. Quando você erra, quando você sofre, a culpa não foi de Deus, foi culpa sua mesmo, que escolheu errado, que fez errado, que andou com a pessoa errada. Deus não tem nada a ver com isso. Mas o problema é que muitas pessoas pensam que, mas eu sirvo a Deus, mas eu sou uma pessoa de Deus, eu não podia sofrer, então, caramba, né? Que mentalidade. Você é humano, né? Você não faz tudo na perfeição, porque se você fizesse tudo na perfeição, Deus já tinha te levado. Então, como você é suscetível de erro, suscetível de falha, você é suscetível de sofrer, inevitável, meu caro. Não é culpa de Deus. Então, não tem como. Você pega a Bíblia, você vê que tem problema o tempo inteiro. Deus nos mostra que todo mundo passa por problema e todo mundo passa por dificuldade. E a fé, ela não é um livramento de sofrimento, não. A fé, ela exige para te fortalecer e para que você tenha capacidade de passar por todas as dificuldades, crendo que em Deus você tem essa proteção para continuar e para andar correto e para fugir cada vez mais do sofrimento, porque quanto mais você anda em princípios, mais você fica livre das consequências do pecado, do erro, da queda, da insegurança, das falhas. Então a fé, ela não existe para te livrar do sofrimento, mas ela existe para que você saiba como agir corretamente frente ao sofrimento. Pergunta 2, acho que não vai dar tempo, gente. Você pode interpretar a passagem do Salmo 30.9? O salmista está barganhando com Deus. O que é isso? Quando o salmista vai lá e fala assim, ó, Deus me tira da cova, porque na cova eu não vou poder te louvar. O que será do Senhor sem mim te louvando? Olha só, tanto que Davi estava se achando. Davi fala dessa forma, mas isso é barganha? Não, isso não é barganha, isso é um coração íntimo. Você também não pode ser mentiroso com Deus, falar assim, Deus, eu queria isso aqui, o Senhor me dá se o Senhor quiser. Não, Deus, olha, eu tô querendo que o Senhor me dá mesmo, é isso que eu quero, pronto, acabou. Não mente para Deus, porque Ele sonda seu coração. Não adianta você falar uma coisa para Deus, bancando de humilde, mas o seu coração, o seu pensamento aí falando outra coisa. E Davi foi real, falou assim, Deus, eu faço uns poemas massa, eu faço umas canções massa, eu sou o melhor guerreiro aqui desse povo, e o Senhor vai me matar pra quê? O Senhor vai me botar num caixão pra quê? Se eu sou o cara, na tua presença, se na tua presença eu sou o cara, eu te louvo, eu alegro o povo, eu faço poema, pra quê? É um desperdício o Senhor me jogar na cova. Deus falou assim, cara, você merece ficar vivo mesmo, porque você é bruto, né? Você tá me peitando.
Isso, Deus quer de você encorajamento, Deus quer de você postura, Deus quer de você verdade, intimidade, clareza. Então isso aqui não é barganha. Papo reto com Deus. Pronto, que sabe de tudo. Não adianta, a Gleide falou a coisa certa. Gleide, hoje teve dancinha, tá? Só pra mim falar pela milésima vez que hoje teve dancinha no começo da live, teve desafio, e que vocês, se tiverem amor a mim, que tô aqui fazendo esse estudo, vocês vão cumprir o desafio, vai pagar mico por mim também. A música chama Dança de Avivamento, vai fazer a dancinha e vai postar nos stories. Quero nem saber, não quero nem desculpa. Então vamos lá, terceira pergunta, que o tempo já não existe e a pessoa ainda tá aqui falando da dança de novo. A terapêutica do salmo, como é que funciona isso? Eu já expliquei, mas eu vou falar de novo. Vou te contar. A terapêutica, gente, o que é? Mas vai ficar salvo e vai ver, vai fazer a dança, quero nem saber. Não tem nada de que perdeu, não. A terapêutica, como eu já disse para vocês, é comunicar com Deus. Isto é terapia, comunicar com Deus. Deus é o terapeuta que transforma... Ah, não. Olha, o papo falou que tá entrando aí, vocês esperam. Espera minha live acabar, falta 4 minutos. Quero nem saber também. Deus é o terapeuta que transforma o choro em alegria. Deus transforma a dor e o sofrimento. Ele faz com que você aprenda a lidar com isso. Você economiza rios de dinheiro com terapia, com coach, com psicólogo, com Pablo. Se você simplesmente ter abertura com Deus, se você simplesmente no momento do sofrimento falar com Deus, comunicar com Deus tem valor terapêutico. As pessoas, a realidade que crê, a experiência de vida diferente das pessoas normalmente as fecham, o sofrimento te fecha e isso te adoece cada vez mais. Você tem que, na verdade, o salmista aqui, Davi, ele admite tudo que está acontecendo com ele. Ele admite a dor, ele admite a culpa, ele admite a dificuldade, ele admite o pecado. Ele é verdadeiro, ele abre o coração perante Deus. Ele não tem vergonha de admitir que errou, de chorar, de expor suas feridas para Deus ir ali e curar, para Deus ir ali e sarar. Coloca para fora, porque o fato de colocar para dentro é que te adoece. Abre a boca. Você tem que perder o medo de falar. Fala para Deus. No momento da dor, fala para Deus. Curtiu a dor, chorou, pôs para fora, ora para Deus. Faz ponte com Deus, faz ligação direta com Deus. Deita no sofá e fala: vem, Senhor, ser meu terapeuta. Vem, Senhor, no meu divã. É Deus que tem que estar lá no seu divã para fazer você ser mais confiante e dessa confiança nascer a fé que crê que só em Deus nós podemos tudo, que só em Deus nós nos fortalecemos. Bati o braço aqui. E a gente sofre. Sabe por que a gente sofre? Porque a gente acha que nós somos o centro do universo. Porque nós achamos que temos força sozinho. E sozinho você só é um verme. E sozinho você só é a porcaria de um gafanhoto que serve só para destruir toda uma plantação. Sozinho você não tem esperança, você não tem confiança. Você precisa estar em Deus e mostrar o seu coração para Deus. Rasga seu coração para Deus, mostra as suas dificuldades, os seus erros, as suas lamentações, as suas dores, mostra o seu sofrimento para Deus. Deixa Deus conhecer a sua dor, porque você não é o centro do mundo, é Deus que está no centro do mundo e deveria estar no centro da sua vida também. Sem chorar, não há como sarar. Rasga seu coração, chora, joga tudo para fora, para que Deus possa te curar. Sua confissão, sua oração na busca de respostas para o sofrimento e dores da vida. A lição de hoje é: sem chorar não há como sarar. A superficialidade, risadas superficiais, alegrias superficiais. Nós só crescemos e nos tornamos pessoas melhores se nós adorarmos a Deus.
somos mais úteis às pessoas se nós formos